Como ser um enfermeiro 6 em 1. Eu sou Patrick, idealizador do método Enfermeiro 6 em 1 e dos canais Enfermeiro de Valor com Patrick Oliveira. E o que é enfermeiro 6 em 1, né? Um termo que eu qualifico para dizer que são as 6 características que o enfermeiro precisa para ter mais valorização, mais realização e melhores remunerações. Ou seja, 6 dígitos por ano. Sugiro, né? Eu oriento, eu aconselho que enfermeiros busquem essa meta. E principalmente, eu acho que é o principal além do dinheiro, autonomia e propósito, né? Ter a possibilidade de trabalhar com autonomia e propósito. Então, é uma das minhas missões. Hoje é praticamente a minha principal missão, né? Ajudar enfermeiros a terem autonomia, propósito e, de preferência, uma renda de 6 dígitos por ano, mais valorização, mais realização e melhores remunerações. E quando eu falo isso, eu lembro de dificuldades que eu tive no início da minha carreira, né? Eu comecei como enfermeiro em 2009, de 2009 até 2014 foi mais sacrifício, né? Mais frustrações do que conquistas. Então foram 5 anos de problemas na profissão, digamos assim. Claro, muitos aprendizados, enfim, com todo resultado, com todo fracasso, dependendo da forma que a gente enxerga, tem resultados. Mas eu cheguei até a desistir na época, né? Eu lembro que no final de 2013 para início de 2014 eu fiz transição de carreira, eu pedi desligamento, enfim. Na época eu já era coordenador de enfermagem de 2 UTIs, já era coordenador de auditoria dessas unidades, né? Já tinha um certo reconhecimento, mas como foi tão sofrido, eu achava que não tinha valorização para enfermeiro, para enfermagem, enfim. Então eu já tive esse preconceito que a maioria dos enfermeiros tem. E foi muito com esse preconceito que eu busquei o meu autodesenvolvimento, né? Foi muito com essa inquietude. Mas como assim que o enfermeiro tem que ter essa desvalorização, né? Por que essa concorrência, essa saturação, essa desunião, digamos assim? E isso foi o propulsor para o meu crescimento, porque ainda em 2014 eu retomei, né? Eu tinha pedido desligamento de um grupo de empresas que eu trabalhava e esse mesmo grupo me chamou de volta, que é a MH Especialidades, e eu retomei, e aí com novos ares, né? Mesmo eu lembro, eu conto essa história de vez em quando, que uma médica intensivista lá em Brasília falou para mim que eu não ia crescer, que eu não ia ser gerente nesse grupo de empresas. Por quê? Porque na época eu era coordenador de enfermagem e o próximo degrau de crescimento que tinha era gerente. E aí essa médica virou para mim e falou: olha, se você quiser crescer, se você quiser ser gerente aqui, que não vai ser. Porque enfermeiro foi feito para ser enfermeiro, é mais ou menos assim que ela falou. Não tem habilidades, competências, não sei o que ela disse exatamente, só sei que ela me desanimou naquela época, né? Mas passou rápido esse desânimo e logo em seguida vieram novos desafios bons, novos crescimentos, e aí eu fui para gerente de unidade, gerente de 20 leitos de UTI, depois fui para gerente de assistência, e aí que eu fui cair a ficha. Falei: opa, não é bem assim como eu pensava, né? Até 2014, que tem essa desvalorização na enfermagem, que a gente não consegue. Aí eu fui virando a chave. O que eu achava que era desvalorização passou a ser valorização. E como que eu cheguei nisso, né? Porque antes eu não percebia. E depois eu fui cair a ficha de alguns retornos, feedbacks que eu tive, foi através da geração de valor. Então, o primeiro insight, né? Para o enfermeiro que quer ser um enfermeiro 6 em 1. De novo, enfermeiro 6 em 1, 6 habilidades para o enfermeiro ter autonomia, propósito e renda de 6 dígitos por ano. E eu costumo dizer, se eu conseguir, outros enfermeiros e enfermeiras que eu ajudei direta e indiretamente também conseguiram, qualquer enfermeiro consegue. Por quê? Porque eu tenho minhas vulnerabilidades, minhas dificuldades.
Outros enfermeiros e enfermeiras que eu ajudei, que até pensavam que não podiam, também têm suas dificuldades, têm limitações, têm crenças limitantes. O principal é a gente trabalhar essas crenças limitantes, né? Primeiro acreditar que pode. Primeiro acreditar que dá. E o que a gente acredita, né? Porque a questão de acreditar parece utopia, mas é comprovado cientificamente, né? As nossas crenças determinam nossos sentimentos. Na verdade, primeiro nossos pensamentos. O que a gente acredita, a gente pensa. E depois do pensamento vem os sentimentos, né? Nossas emoções, enfim. E são os nossos sentimentos e emoções que determinam nossas ações. E claro, os nossos resultados vêm das nossas ações. Até mesmo quando a gente não age, a gente tem um resultado por não agir. Então, isso para mim passou a ser mais claro, a questão do pensamento, né? A questão de ter pensamento positivo mesmo, apesar das dificuldades, apesar da saturação, apesar da concorrência, apesar dos preconceitos, apesar de tudo que a gente pode enxergar como negativo, né? Tudo que fica nos atentando ali para pensar como negativo. Por exemplo, salário baixo, né? Que muita gente fala salário não digno, enfim. E aí, como que a gente vai fazer? Esperar do externo? Esse é o primeiro erro. Na verdade, é o que não fazer, né? Eu sei que existe um jeito errado, na minha opinião, que é o jeito do enfermeiro não ser valorizado. O jeito do enfermeiro não ter realização e de não ter melhores remunerações, que o jeito errado é esperar do externo. Por exemplo, você depender da experiência. Quando eu comecei, e foi como enfermeiro de UTI, eu tinha experiência zero, tinha só vivência do estágio. E eu passei na seleção para enfermeiro de UTI, depois que eu fui entender, a gerente de enfermagem me falou na época, me falou depois, que foi como competência, não foi por experiência que eu passei, foi competência. E aí, o que é competência, né? Competências são características que você tem. Competência não é experiência. E aí, eu comecei em 2009, agosto, eu me formei em julho e comecei em agosto de 2009 como enfermeiro de UTI, sem experiência, só com competência de novo. Competência são as características que eu mostrei ali na seleção. E basicamente na época eu falei como eu poderia ajudar, como eu poderia gerar valor. E como gerar valor sem experiência, né? Eu lembro que eu falei assim na seleção, eu falei, olha, não tem experiência e eu só sei que eu pretendo gerar muito valor. Eu tive uma leve vivência de UTI nos estágios e eu posso afirmar que o que for sustentável para a empresa, no que eu puder gerar valor e contribuir com o crescimento da empresa, para eu buscar melhorias alternativas, tanto para eu crescer quanto para a empresa crescer, eu vou fazer. E eu resumi isso de uma forma que convenceu. Da forma com que eu falei, depois a gerente de enfermagem falou, olha, você foi contratado por competência. E aí depois veio a minha primeira promoção, né? Com menos de um ano de experiência, eu já fui promovido para coordenador de enfermagem. E eu não tinha aprendido, claro que ali nos 3 primeiros meses eu corri atrás para aprender, enfim, técnica de geração de valor, como eu ajudava outros colegas, fisioterapeutas, médicos, os enfermeiros, né, colegas enfermeiros ali para ajudar na troca de plantão, ajudava de todo modo, até técnicos de enfermagem, e aí eu tinha ajuda dessa forma, eu comecei a aprender o que eu não sabia. Mas em 3 meses eu acho que eu não aprendi, né? Faltou muita coisa para aprender ainda. Mas talvez ali 80% do grosso do que eu precisava. E alguns meses depois eu tive uma promoção para coordenador de enfermagem. Eu falei, nossa, mas né, nem experiência eu tenho. De novo a gerente de enfermagem falou, competência, você está sendo promovido por competência. E aí eu só caí a ficha lá em 2014, 2015, quando eu passei a ter outros cargos, que essas competências que eu tive lá atrás não era experiência, não era especialização, porque eu ainda não tinha, não foi por entidades representativas, não foi nada disso. Foram só competências que são características que você ainda não tem. O que é característica? Como é que você prova
uma característica que você tem. Como que você prova que você é resiliente, por exemplo? Não dá para provar isso na seleção. Como que você prova que você tem determinação? Não dá. Então, é mesmo na expressão, né? E foi nessa expressão na seleção e também no meu dia a dia, nessa técnica de geração de valor. E aí, assim como eu prometi, né? Eu prometi que ia gerar valor e assim eu fiz. Eu ajudei a equipe de enfermagem, ele já tinha sido promovido para coordenador, né? Então eu ajudava a equipe de enfermagem a melhorar os indicadores, tanto assistenciais quanto financeiros. Por que financeiros? Tem tudo a ver com assistência, né? Sustentabilidade. Uma vez que a gente entende a sustentabilidade, aí você vai ver que a enfermagem não é só assistencial, é também financeira. A enfermagem é a principal força de tarefa, né, da saúde, dos hospitais, de onde quer que seja, da população. Então, dependendo da forma com que você trabalha, a unidade vai ser mais sustentável ou não. Você pode economizar, você pode gerar lucro, você pode evitar prejuízo. E dependendo do prejuízo assistencial que a gente dá, gera também prejuízo financeiro. E dependendo do prejuízo financeiro, gera também prejuízo assistencial. Então, entender e trabalhar com sustentabilidade é também uma forma do enfermeiro ter mais valorização, realização e melhores remunerações, porque como consequência vem a remuneração. O que eu aprendi, né, na geração de valor? Que você tem que gerar mais valor do que o que é esperado, porém, dentro de uma estratégia e dentro de uma sustentabilidade. Não pode ser de qualquer jeito. E assim, eu fui tendo meus reconhecimentos e sempre, na maioria das vezes, eu posso dizer quase sempre, era sem saber tudo, era sem ter a experiência necessária, mas pelo menos com as competências necessárias. Geralmente eu estava pronto, mas não estava na verdade é o contrário. Geralmente eu estava preparado, mas não estava pronto. Qual que é a diferença de estar preparado para estar pronto? Estar preparado é você ter as competências necessárias. E pronto é quando você tem a experiência para aquilo, mas geralmente não estava pronto e geralmente você não vai estar pronto para um novo desafio, porque você nunca passou por ele. Como é que você vai estar pronto, né? Como é que você vai dizer que tem experiência para aquele desafio se você ainda não passou? Então são as competências. E eu vejo eu recebo mensagem direta de enfermeiros assim: nossa, mas como que eu vou conseguir? Eu não tenho experiência e eles não dão oportunidade para quem não tem experiência. Aí eu vou lá, falo um pouco da minha história, tento motivar no sentido das competências, porque quando a gente acredita no externo, né, e é o jeito errado, de novo, eu comecei falando do jeito errado, nem cheguei no jeito certo ainda. O jeito errado é você acreditar que tem que ter experiência, é você acreditar que para crescer tem que ser trabalhando muito, tem que ser com horas exaustivas de trabalho, é você acreditar que é pela representatividade do Corém, do COFEM, dos sindicatos. Não é. Eu acredito que Corém, COFEM e sindicatos já fazem o possível, digamos assim. Não sei se fazem o melhor, nunca aprofundei nisso, mas eu acho que fazem o que está na altura, né, o que é possível. E aí, mesmo assim, até hoje, né, faz 11 anos, já vai para 12 anos esse ano que eu me formei, e eu nunca vi esse reconhecimento, essa valorização vir do externo. Então é um erro esperar. Outro erro é achar, além da experiência, além das entidades representativas, é achar que vem também de uma pós-graduação ou de um conhecimento externo. Na verdade, pode ajudar, pode, mas não necessariamente ajuda. A única coisa que, segundo a minha experiência, olha aqui, 11 anos na área da saúde, gerenciando um grupo de 27 empresas da área da saúde. Eu já selecionei, já liderei, já contratei, já demiti dezenas de enfermeiros. Eu acho que com seleção e tudo já pode ter passado de 100. Mas esse contato direto mesmo, dezenas. O que mais conta é competência. Eu não sei se eu pudesse ficar horas falando de competência, mas eu tenho que falar de outras formas, né, de outras coisas que conforme a promessa aqui, até mudei, estava fixado o comentário, que é como o enfermeiro pode se tornar, né? Como se tornar um enfermeiro 6 em 1. Aí o Fabiano colocou aqui que eu fiquei até lisonjeado. O Fabiano falou: fique nessa live, o cara é foda, porque o pessoal entra na live, sai, né? Tem outras lives também, tem gente que volta, vê a reprise. Mas se o Fabiano falou isso, eu vou fixar.
nada melhor do que um reconhecimento externo, não no sentido do ego, mas é porque às vezes a gente não tem a transcrição necessária, né? Não tem a real do que a gente está transmitindo, e quando alguém fala isso, ajuda. Então, aproveitando a fala do Fabiano aqui, para quem está no Facebook e no YouTube, se esse conteúdo faz sentido, deixa um comentário também, deixa o que faz sentido para você, deixa um sinal de curtir, porque o algoritmo das plataformas de hoje, eles olham isso, né? É curtida, é comentário, é o tempo de visualização. Então, se você quiser ver esses tipos de comentários novamente aí, né, mostrando para você, você tem que deixar um sinal também, que a plataforma vai te mostrar o que você mais curte, o que você mais comenta, enfim. Então, tem que falar isso porque é a regra do jogo aí das mídias sociais. E aí, já que eu desafixei meu tema aqui, só para frisar, né, para quem está chegando agora, aqui eu estou dizendo como que o enfermeiro pode ser um enfermeiro 6 em 1. E o enfermeiro 6 em 1 é uma forma que eu simplifico para eu não ter que toda vez falar, mas agora só para você entender. Enfermeiro 6 em 1 são as 6 características que, na minha opinião, na minha vivência e na minha experiência, o enfermeiro precisa para ter mais valorização, realização e melhores remunerações. Transmitindo em uma frase, o que o enfermeiro precisa para ter autonomia, propósito e a possibilidade de uma renda de 6 dígitos por ano. Por que possibilidade? Porque é possível. Não só eu consegui, como outros colegas que eu ajudei direta e indiretamente. E eu falo que é para qualquer enfermeiro que queira, é para enfermeiros comuns mesmo, porque com todas as dificuldades que eu tive, né, com todos os problemas, enfim, eu consegui, e passou a ser uma missão minha mostrar aqui nas mídias sociais como que enfermeiros podem conseguir. E falei do jeito de não fazer, né? Não esperar do externo. E aí eu simplifiquei alguns aqui, mas você pode até pensar em mais. Os que eu lembrei não é com experiência, definitivamente não é. Tantos enfermeiros, tantas enfermeiras com anos de experiência que eu tenho. Outra coisa que eu lembrei. Toda vez que eu cresci, que eu tive uma promoção vertical ou horizontal, sempre eu estava rodeado de muitos enfermeiros, de muitas enfermeiras com mais experiência que eu, que sabiam muito mais da assistência, dos procedimentos do que eu. E mesmo assim, não necessariamente foram esses enfermeiros e enfermeiras que cresceram. Aí depois eu acompanhei, né, às vezes eu fico até chateado, assim, dá vontade de ajudar mais, só que em hospitais, em instituições, assim, é difícil você ajudar quem não quer. A verdade tem que ser dita para quem quer ouvir. Primeiro que não tem verdade absoluta, mas a minha verdade, que eu acredito, tem que ser para quem quer ouvir. Por isso que a rede social é democrática. Quem quiser ouvir, ouve. Quem achar que o conteúdo é interessante, vai lá e acompanha. E no grupo de empresas, não. Num grupo de empresas, talvez a pessoa está na outra vibe, né? E ela quer ficar ali na assistência, enfim. Mas ao mesmo tempo ela quer crescer, dá para entender. Inclusive o vizinho agora resolveu bater alguma coisa a essa hora ali em cima. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas ao vivo faz parte. O que eu vejo? Quem está na assistência, que tem ali muitos anos de experiência, quer melhores salários, quer melhores condições, quer valorização, quer remuneração, mas não necessariamente quer fazer o que é necessário, não necessariamente desenvolve as competências. Às vezes pode até fazer um curso ou outro, faz uma especialização, trabalha em 2, 3 turnos, né, em horas exaustivas, mas de fato não é isso que vai trazer. São competências mesmo. O resto ajuda? Claro que ajuda. Experiência ajuda, dependendo da forma com que você encara a experiência. Pós-graduação ajuda, dependendo da forma com que você encara. Mas é uma ajuda, né? É um up. O que vai... deixa eu ver aqui os comentários. Eu não estou vendo o comentário do Facebook, porque hoje eu mudei minha plataforma de transmitir. Aerociclano, né, uma plataforma que transmite para várias mídias, e hoje eu mudei e agora eu não estou vendo, mas do Instagram eu estou vendo. Aí o Fabiano colocou aqui: você vai abrir caixa de pergunta? Fabiano, o que é caixa de pergunta? É aqui ao vivo? Como que é isso? Eu acho que dá para perguntar aí ao vivo. Você pode perguntar. Se for oportunidade para pergunta, pode fazer aí.
Quem tiver ao vivo aqui no Instagram, no Facebook e YouTube, se fizer, eu só vou ver depois e aí eu vou lá retroativo e respondo, tá? Agora no Instagram eu tô vendo aqui. Então pode fazer pergunta aí que depois que eu concluir o raciocínio aqui eu volto para a pergunta, tá? Pode colocar aí. Voltando para o tema. Opa, aqui ó. Eu já ia pro tema, mas Nossa, como é que eu vou saber seu nome? Eu queria falar seu nome, mas eu não tô... não consigo falar seu nome, mas eu vou ler a pergunta. Quais competências precisamos desenvolver? Então vamos lá. Quais competências o enfermeiro precisa desenvolver para ter valorização, realização? Susan, ok. Então o primeiro nome é Guerrier Susan. Então tá, Susan perguntou: quais competências precisamos desenvolver? Boa pergunta. Vou até parar nessa pergunta aqui, de tão boa que ela é. E tem a ver com o tema da live, tá? Então, quem achar que a pergunta não é boa, pode ficar tranquilo que é e tem a ver com o tema da live, vai fazer sentido. Primeiro, o que são competências? Já falei que não é experiência. Ah, eu tenho 6 anos de experiência. Não é competência. Eu tenho 3 especializações. Também não é competência, tá? Só para deixar claro o que não é. E o que é? O conceito de competências. Competências são características, em primeiro lugar. Quais características? Por exemplo, se você tem determinação, se você tem resiliência, se você tem disposição para aprender, se você tem energia, empatia. Só aqui falei 5, né? Nossa, agora que eu vi, tô com o dedo sangrando aqui, bati em algum lugar. Ao vivo acontece coisa, hein? Vou até mudar de dedo aqui para não ficar, mudar de mão para não ficar uma coisa sangrenta. Competências: determinação, envolvimento com o trabalho, resiliência, vontade de aprender, empatia, liderança. Tudo isso que você... Aqui eu estou falando características gerais, tá? Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas específicas que você pode fazer. Então é tudo isso que você pratica que vai brilhar os olhos de quem vê. Brilha os olhos do paciente. Olha, comunicação, por exemplo. Comunicação é uma competência tão simples. Por que eu falo que é simples? Porque a comunicação é um dom que todo mundo tem. Ah, mas eu não tenho o dom da comunicação, eu não sei expressar. Claro que você sabe. A primeira coisa que você aprende é se comunicar, né? Crianças aprendem a se comunicar, a falar antes até de andar, às vezes. Eu acho. A comunicação, pelo menos não verbal, sim. Então... E aí às vezes a gente coloca algumas barreiras, né? Eu não sei me comunicar, não sei expressar, e fica procurando coisas externas. Outro insight é: as competências, elas estão dentro de você e as experiências, elas estão fora. Os títulos, experiências, qualquer outra coisa, elas são externas. E apesar de poder apesar de dar para mensurar, né, anos de experiência e tal, na prática não existe, isso não vai valer nada. O que vai valer, por exemplo, você tem comprometimento com a empresa. Comprometimento com a empresa, você pode ter no primeiro dia, no dia que você vai fazer a seleção. Antes mesmo de você fazer a seleção, você pode ter comprometimento com a empresa. Como? Vou dar um exemplo. Você quer trabalhar no hospital da sua região, e lá é um hospital de alta complexidade, e um dos seus valores, já eu vou falar de questão de valores, né, como que você faz isso antes de escolher um lugar que você vai trabalhar, mas um dos seus valores é desafio, cuidar do próximo, trabalhar em equipe, né, trabalhar com pessoas, tudo que você pode encontrar lá no hospital. Cuidar do paciente, desafio, cuidar de pessoas e trabalho em equipe. Só que você não tem experiência nenhuma. Como que você pode fazer? Estudar as características do hospital. É um hospital com quais desafios, né? Que tipo de especialidade? Quais os desafios que eventualmente esse hospital tem? E aí você pode entender qual é a demanda do hospital, o que ele faz, o que torna ele sustentável. Mesmo sem você entrar lá, já dá para você saber. Ou até você pode ir lá de forma informal, saber quais os tipos de atendimento, que tipo de cirurgia que faz, enfim.
Mesmo que você não tenha domínio ainda se você vai trabalhar numa clínica, se você vai trabalhar na clínica cirúrgica, clínica médica, centro cirúrgico, UTI, ambulatório, pronto atendimento. Mas vamos supor que você tenha disposição para qualquer área desse hospital. Então basta entender quais são os desafios, a sustentabilidade e como que você pode gerar valor. E aí no dia da seleção você pode falar, olha, eu não tenho, na verdade não precisa nem falar que você não tem experiência, né? Porque vão saber que você não tem, na verdade você tem que falar do positivo. Fala lá em algumas pequenas frases, de preferência contando história. Eu vou até entrar num roteiro básico aqui, pegando esse exemplo, que eu acho que vai agregar. Você chega e fala assim, segue um simples roteiro, alguns passos para você garantir sucesso na seleção. Primeira coisa na sua apresentação que você faz, a apresentação é uma promessa, desde que você tenha a oportunidade de fazer isso. E eu estou falando aqui uma seleção, uma entrevista, mas vale para qualquer coisa, tá? É porque eu gosto de pegar lá do básico mesmo. Supondo que você não tem experiência nenhuma, mas vamos supor que você já tem experiência, mas é sempre bom a gente colocar a sandália da humildade e fazer uma coisa como se a gente fosse fazer do zero. E aí nessa seleção você fala assim, segue uma certa etapa. Primeiro a sua apresentação e logo em seguida a sua promessa. Apresentação e promessa. Por exemplo, meu nome é Patrick e depois de eu ter estudado as características do hospital, depois de eu ter feito um briefing aqui, entendido, eu estou aqui à disposição para contribuir com a sustentabilidade do hospital, aí vamos supor que seja um hospital cirúrgico, para contribuir com a eficiência das cirurgias, vamos supor que seja um hospital de internação, para diminuir o tempo de internação, melhorar a sobrevida dos pacientes e melhorar os principais indicadores aqui. E eu garanto que se eu tiver a oportunidade aqui, eu vou fazer de tudo para descobrir como que o hospital pode ser mais sustentável e como que eu posso ser uma peça fundamental para melhorar a sustentabilidade desse hospital, para o hospital cumprir com seus indicadores e assim eu ter a oportunidade de crescer, porque como eu ainda não tenho experiência, eu quero aproveitar a disposição aqui desse hospital, eu quero aproveitar os desafios do hospital para me doar 200%, porque eu sei que vocês têm uma proposta bacana, têm uma ideologia bacana, e claro, aí você já tem que ler a ideologia do hospital. O que é ideologia? Missão, visão e valores, né? O propósito daquele hospital. E claro, tem que fazer sentido para você. Se fizer sentido, você já descarrega lá na hora. Então, apresentação e promessa. Você fala isso de uma forma rápida. E se você tiver espaço, você conta uma história. Se você não tem experiência na prática do que eles esperam, conta a sua história, já leva um pouco e tem que ser com integridade, tá? Esse negócio parece óbvio falar, mas muita gente fantasia na seleção. E de novo, seja seleção, seja uma promoção, seja uma apresentação que você vai fazer, qualquer coisa. Conta uma história rápida, onde dentro dessa história você mostra as suas competências. Por exemplo, você pode falar assim, eu não tenho experiência, mas durante a faculdade eu fui colocado à prova em muitas situações, nos momentos de estágio. Eu vejo que falta humanização nos hospitais. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu fiz um estágio em determinado hospital, onde eu vi isso, isso e isso. E eu, naquele dia, e se você puder ser específico, melhor ainda, naquele mês de março de 2000 e tanto, quando eu estava lá naquele estágio, eu fiz uma promessa que toda vez que eu tivesse oportunidade no hospital, eu ia ser o melhor possível para aquilo nunca mais acontecer, ou para, enquanto eu estiver próximo, eu contribuir para que aquilo nunca mais aconteça. Sempre linkando com o que o hospital precisa. Vamos supor que precisa de humanização, ou vamos supor que você viu procedimentos que gerem infecção, alguma coisa que pode contribuir para o hospital. Aí você fala assim, aqui eu garanto que no que tiver o meu alcance isso não vai acontecer. E de preferência aí você vai para o lado positivo. E de preferência que eu possa contribuir para os indicadores, etc, etc. E aí, se depois da história você tiver a oportunidade ainda, porque a seleção não é você que conduz, né? Então você tem que ficar ali atento para a questão da comunicação. Se você puder, você fala um pouquinho de conteúdo, o conteúdo que você tem. Por exemplo, eu vi muitas coisas interessantes na faculdade, tal matéria, eu acho que eu posso agregar. Se é um hospital cirúrgico, por exemplo, lembra um pouco lá da clínica cirúrgica que você aprendeu, lembra um pouco da matéria. Se você pretende, talvez, fazer uma liderança de equipe, lembra um pouco da matéria de administração e solta um pouco, falando assim, eu vi uma coisa interessante quando eu estava na faculdade, que eu tenho muita vontade de aplicar e eu gostaria de ter oportunidade aqui. É isso, isso, isso. Fala só os tópicos do conteúdo. Pam, pam, pam.
e deixa, vai sentindo. Quanto mais oportunidade você tiver, mais você vai soltando algumas coisas ali. Se você não tem experiência, você tem história, você tem conteúdo, você tem competência. E ainda nas competências, agora eu vou entrar, vou até fixar aqui a pergunta. Depois da Suza tem mais perguntas. Vou fixar o comentário dela aqui para eu não esquecer. Quais competências desenvolver? São tantas que acaba sendo relativo, né? Porque como competências são características, eu podia falar de forma geral e genérica aqui dezenas, mais do que as que eu já falei, né? Comprometimento com o próximo, enfim. E eu trocaria competências por coisas que você valoriza antes de desenvolver as competências. Tem tudo a ver aqui. Por exemplo, agora já falando, né, em como se tornar um enfermeiro 6 em 1. Primeira coisa, passo 1, né? Vou colocar um passo a passo para organizar. Primeira coisa é você entender uma dependência externa, seja de uma instituição, se você quiser trabalhar no hospital, seja de um grupo de risco, se você quiser trabalhar extra-hospitalar, né? Com pacientes de determinado grupo, diabetes, hipertensão, se você quer trabalhar com idosos, com crianças, com gestantes, com puérpera, ou em clínica, ou em consultório, clínica de estética, o que quer que seja. Você identifica no empreendedorismo chama de nicho, né? Mas vamos chamar aqui de área. Você identifica uma área, ou instituição, ou qualquer coisa. E lá, eventualmente, eles vão ter problemas ou oportunidade de melhoria, né? Tudo se movimenta, tudo tem que ou resolver problemas ou melhorar. Vamos chamar de problema bom. Eles têm problemas bons que você pode resolver. Aí você faz um exercício de valores. O que você valoriza? Você valoriza trabalho? Não tem nada de errado. Tem gente que valoriza trabalho, tem energia, tem disposição, enfim. Não posso julgar. Muita gente julga hoje. Os enfermeiros trabalham 2, 3 turnos, não sei o quê. Não, eu só falei aqui que o trabalho não vai te trazer o resultado, porque só trabalhar não. Mas se você valoriza, você pode aproveitar o seu trabalho de forma positiva, né? De forma construtiva. Então, você valoriza trabalho, você valoriza a humanização, cuidado com o próximo, você valoriza pessoas. Quem valoriza pessoas vai ter a competência de, por exemplo, trabalhar em equipe. Se você valoriza cuidar do próximo, pode ser uma competência de humanização, né? Ser uma pessoa humanizada. Se você valoriza comunicação, né? Você tem um valor de comunicar, você gosta de comunicar, você gosta de se expressar, provavelmente você vai ter a competência de liderança. Se você tiver empatia com as pessoas, porque às vezes só você falar também, se for isso virar uma coisa egoísta, acaba que você desenvolve antipatia. Mas se você tem boa comunicação, mas ao mesmo tempo respeito, que é outro valor, respeitar as pessoas, respeitar o próximo, que é empatia, você também vai ter liderança. Então essas basicamente são as principais, né? Comunicação, liderança, comprometimento com o próximo, empatia, humanização. Só que essas são mais assistenciais. A gente tem que pensar em outras, né? Também, que são gerenciais e operacionais, para lembrar da sustentabilidade. Então eu falei que o passo 1 é você identificar o local primeiro para onde você vai se propor a resolver um problema, né? Depois, uma proposta de valor. Segundo passo, que proposta de valor? O que você se propõe a gerar valor para aquela instituição, para aquele grupo de pacientes, para aquela comunidade, para aquela clínica, o que quer que seja. A proposta de valor, por exemplo, no hospital, pode ser reduzir a taxa de óbito, se você entender que lá tem muitos óbitos. Pode ser uma coisa muito disruptiva, mas você pode contribuir para a redução da taxa de óbito. Você pode contribuir para a redução do tempo de internação. Você pode contribuir para a satisfação do cliente. Satisfação do cliente encaixa em qualquer lugar. Você pode contribuir para a redução do prejuízo. Você pode contribuir para a melhoria do lucro. Você pode contribuir para a redução do tempo de cirurgia. Para você fazer isso, aí de novo, são competências. Não são competências assistenciais no sentido humanização, etc, etc, mas são competências eventualmente gerenciais que para você se transcrevem em uma competência simples, né, que é se comprometer com indicadores, se comprometer em resolver problemas, comprometimento, digamos assim. Então, no comprometimento é a proposta de valor que você gera. Você se compromete a reduzir ou pelo menos a controlar
a taxa de diabetes ou o número de pacientes com diabetes e hipertensão da sua região. Como que você vai fazer isso? Aí você não precisa preocupar com isso agora. Atividades e canais vêm depois, mas primeiro você tem que preocupar com o que você vai fazer. E muita gente se preocupa com como e se frustra porque fala, eu não tenho experiência. Mas quem disse que você precisa ter experiência agora? Agora é o momento de você fazer o exercício, de encontrar uma área, um nicho, um problema para resolver, em primeiro lugar. Depois, a proposta de valor, que é o que você vai gerar. Depois, você tem que encontrar motivos para você fazer isso, ou seja, você tem que ter uma motivação. Qual que é a motivação que eu sugiro? Você ter um propósito maior. E esse propósito maior, ele pode soar de certa forma egoísta, mas não, é só para te dar um norte. Seu propósito pode ser assim, ser gerente desse hospital. Seu propósito pode ser cuidar de 1000 pacientes por ano nessa região aqui com o meu consultório, ou com a minha empresa de home care, ou eu mesmo fazer 1000 atendimentos. Você pode pensar assim, mas 1000 atendimentos? Será que eu consigo fazer 1000 atendimentos? É só você simplificar. 1000, se você fizer 100 no mês, dá 1.200 por ano. Então seria em média 80 por mês. Pode parecer muito, mas se você fizer 8 por dia, um dia tem quantas horas úteis? 8 horas úteis. Se você fizer 8, no mês vai dar, vamos supor que você trabalhe 20 dias no mês. 8 vezes 2, 8 vezes 20, 16, já vai dar 160 no mês. Você faz mais de 100 no mês. Então, se você pensar de forma simplista, dá, porque o problema é que a gente assusta, né, quando pensa num desafio logo, mas eu não posso isso, eu não vou conseguir. Talvez você não consiga hoje, mas quem disse que você precisa conseguir hoje? Quem disse que você precisa da experiência necessária hoje? Você só precisa da competência necessária. Competência tem muito a ver com autorresponsabilidade, né? Você colocar em você uma responsabilidade de um problema que você viu, só de você ter feito enfermagem, você já tem uma dupla responsabilidade humanística. Opa, aqui no Instagram falou, pausou devido à baixa qualidade de conexão. Pausou mesmo? Me fala aí. Para mim aqui voltou. Falou que deu problema na conexão. Mas como voltou aqui, eu vou continuar. Só de você ter feito enfermagem, você tem uma dupla responsabilidade. Primeiro, você escolheu uma profissão que tem, por essência, levar a saúde ou diminuir a doença do próximo, né? Levar o bem-estar ao próximo. E só por você estar aqui nesse mundo, você já tem outra responsabilidade. Então, se você é enfermeiro, né, enfermeiro já tem essa responsabilidade por natureza. Então, não custa você levar isso, externar isso, né, no seu hospital, na sua clínica, na sua população. Traz a responsabilidade para você. Você não precisa assumir tudo de uma vez, não, porque o propósito, ele é lá no futuro. A vantagem de você ter um propósito lá na frente é bom porque não vai assustar a sua mente agora, não vai falar para a sua mente, nossa, eu tenho que ter tudo isso hoje. Não, está lá na frente, está longe, calma. Só vai ajudar você a ter motivo para a ação, né? Eu não acredito em motivação no sentido literal, né? Você ver um vídeo motivacional e ter motivação. Não, motivação é você saber para onde você vai e ter ações diárias, né? Diárias, semanais, mensais, anuais, enfim, no caminho daquilo. Aí você, de certa forma, engana a sua mente, porque o seu cérebro é treinado para ficar em repouso, né? Para descansar. É até uma forma de defesa. E aí você engana e fala, não, mas eu não preciso disso tudo agora. E aí você vai fazendo pequenas ações, porque no dia a dia a gente já trabalha mesmo. Se a gente não faz nada, se a gente procrastina, a gente já tem desgaste, digamos assim. Se a gente não faz nada, a gente já tem desgaste emocional. Então, por que não fazer coisas congruentes com o que você pensa? E aí, uma vez que você tem esse propósito, né, terceiro passo, você já pode identificar, tanto na instituição, vamos supor que seja no hospital, você identifica lá missão, visão e valores, alinha com os seus. E aí, só depois disso que você vai encontrar ou pensar em como se relacionar, seja com o cliente, seja no hospital, seja onde quer que seja, e quais os canais para isso. Canais e relacionamento, ou canais de relacionamento. Como que você vai se relacionar, como que você vai iniciar esse desenvolvimento. Se você quer empreender fora, por exemplo, vamos supor que seja no atendimento domiciliar, você quer trabalhar de forma autônoma, não quer gastar com consultório, enfim.
Procura o seu primeiro problema, é diabetes, hipertensão, procura um diabético e hipertenso para você tratar. Pode até ser próximo, pode até ser da sua família, desde que não tenha conflito de interesse, desde que ele não te elogie ou que você encontre só porque é parente. Não, pode ser um próximo. Tem um ditado que fala que a gente tem, se você quer procurar ouro ou você quer procurar água, você tem que cavar onde você está. Se você esperar o local perfeito para procurar água, você nunca vai encontrar. Então, resolveu o seu primeiro problema, cuidou do seu primeiro paciente, aí sim que você vai entender o que você precisa desenvolver a mais para melhorar, para levar. Claro, o que você tiver antes, né, o que você puder estudar antes, já tiver de bagagem, ok. Mas para você levar mais valor, você tem que pensar numa proposta de valor que todos possam ganhar. Nesse exemplo, como você pode fazer com que esse paciente não só diminua a sua pressão arterial média e também o seu índice glicêmico, porque isso é o básico, né? Isso aí qualquer um pode fazer. Mas também, lembra que a enfermagem é integral e holística? A gente esquece um pouco disso, né? Integral porque você pode ter várias áreas e holística porque você cuida do paciente como um todo. E como que você pode gerar valor dentro dessa porta de entrada? Como que esse paciente pode não só basicamente não ter mais a pressão elevada, nem índices glicêmicos elevados, né? Ou seja, controlar diabetes e hipertensão, mas também que ele tenha como consequência, né? O que ele pode ter se ele tiver tudo isso controlado? Ele vai ter mais felicidade, mais autoconfiança, ele vai ter mais disposição para aproveitar os netos, ele vai ter mais saúde, porque ele vai poder fazer caminhada, sei lá, várias coisas que podem vir. Qual é a sua proposta de valor através de ações simples que você pode fazer? Você pode aproveitar a sua consulta para dar outras orientações, enfim, gerar valor de uma forma que ele fale assim, nossa, vamos supor que ele pague R$100 por isso. Nossa, eu paguei R$100, mas eu podia ter pago 300 para aquele enfermeiro, para aquela enfermeira, porque eu recebi tanto valor. Ele tem que imaginar que ele recebeu muito mais valor do que o que ele pagou, do que o tempo que ele se dispôs a fazer. Assim tem que ser no hospital. Muitos enfermeiros reclamam, né? Nossa, aqui a gente é sacrificado, não sei o quê, porque eu trabalho muito. Você pode até trabalhar muito, mas será que você está gerando tanto valor? Claro que só de você estar trabalhando, com certeza quem está te pagando está lucrando em cima de você uma determinada taxa, um determinado valor ali. Isso é do capitalismo, mas não é só essa visão limitada. Você tem que gerar mais valor para aquela instituição, para a instituição entender que precisa de você de uma forma mais ampla, precisa de você em novo cargo, não pode te perder. Precisa te valorizar mais para você gerar mais valor. E aí sim, como consequência, você tem melhores salários. Então, acaba sendo uma competência também, como a Suza perguntou, é você ser autorresponsável. Autorresponsabilidade, né? Uma das principais competências que o enfermeiro pode ter. Porque é tanto problema que tem, uma vez que você consegue delimitar isso, aí você vai trabalhar com sustentabilidade, né? Tanto para a sua saúde, pensando no seu autocuidado, como a saúde do sistema, porque você precisa estar bem para gerar melhorias. E aí depois, né, você pensou numa proposta de valor para gerar muito valor mesmo, mas você ainda não sabe, e não precisa saber agora. Só depois que você encontrou o seu segmento de cliente, a sua área de atuação, que quer que seja, que é o primeiro passo, depois que você encontrou os seus valores, os valores externos para você trabalhar de forma congruente. Depois que você... Já vou passar para mais, se tiver mais perguntas que eu vou pular, tá? Só para resumir esses 6 passos. Esses passos aqui. Depois que você encontrou missão, visão, valores daquela instituição ou até suas para você montar a sua proposta de valor, canais e relacionamentos, né? Como que você vai se relacionar? Você vai na casa do paciente? Ok. É um canal. Como que vai ser a sua relação? Vai ser só no dia da consulta? Ou você vai acompanhar via celular? Você vai acompanhar pelo WhatsApp? Como que vai ser isso? Você tem que predeterminar para ele sentir tanto valor que ele vai falar assim, não é possível que eu tenha tanta atenção assim. Se for no hospital, você vai se comunicar com a equipe de tal forma que, sei lá, é tão produtiva que os indicadores que você pensou lá antes, né, que você prometeu a gerar valor, eles vão estar sempre no foco de todos da equipe, que eventualmente todo mundo vai perceber as melhorias através da sua comunicação, das suas reuniões, enfim. E aí, só depois que você levou essa mensagem, depois que você identificou tudo isso,
Aí é que você preocupa com como. Se você conseguiu imaginar o que você pode fazer, é porque você pode. E a maioria dos empreendedores, eles só se preocupam com como depois. Eu entrei nessa live aqui sem pensar detalhadamente como que eu ia mandar essa mensagem para vocês. Por exemplo, chegou pergunta aqui. Eu tinha pensado em como responder essa pergunta antes? Não. A pergunta veio agora, né? Até porque está ao vivo. A vida ela é ao vivo. A vida é igual a live. Você não sabe a pergunta que vem. Então, você não precisa necessariamente, e assim é a vida profissional, você não precisa necessariamente saber como você vai resolver. Você precisa antes pensar na proposta de valor. E se eu for resumir, Suza, de novo, uma principal competência, né, todas essas que eu falei para falar só em uma, é a autorresponsabilidade. Porque com autorresponsabilidade você resolve qualquer problema, você gera solução em qualquer lugar. Quem vê um enfermeiro autorresponsável, e aí eu fui cair a ficha depois que eu passei a gerenciar um grupo de 27 empresas da área da saúde, envolvendo 19 coordenadores de enfermagem diretamente e 1.400 e poucos colaboradores da equipe multi, né, indiretamente, entre enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim. Eu fui perceber que essa promoção, esses reconhecimentos, foi mesmo por autorresponsabilidade, porque eu nunca sabia como gerenciar 27 empresas espalhadas em 4 regiões do Brasil e em muitas cidades. Eu fui me virar depois, fui aprender a liderar, por exemplo, fazendo videoconferência, que eu nunca tinha feito. Eu sempre fui do tete a tete. Fui aprender a liderar fazendo videoconferência depois. Nunca imaginava que eu ia transmitir emoção para as pessoas, levar motivação através da tela. Eu que sempre tive contato direto, né? Sempre fui de tete a tete. Então a gente vai aprendendo. Uma vez que você tem a competência necessária, a experiência e os meios vêm depois. Pode ter certeza que vem depois. E aí, é claro que você não vai saber tudo, né? Você identificou. Só voltando aqui para os passos para a gente não se perder. O segmento, identificou o segmento, identificou o problema para resolver, identificou os seus valores, identificou missão, visão e valores. Ou seja, o propósito, você identificou o seu norte, para onde você vai, para você ter motivo para fazer aquilo todos os dias. E todo mundo tem que entender uma coisa boa naquilo, não pode ser só egoísta, né? Tem que ser uma coisa para todos ganharem. Aí, você identificou canais e como se relacionar. Agora você vem para o como. E nesse como, você pode precisar de parceiros. Por quê? Pode ser que você não saiba. Vamos supor que você, para resolver o problema de diabetes e hipertensão aí do seu bairro, você precise de exames, por exemplo, precisa pedir exames. Você vai precisar de parceria com o laboratório, talvez você precisa fazer uma parceria com o médico, talvez para gerar o valor necessário você precisa de parceria com um nutricionista, com uma fisioterapeuta, porque você não vai saber tudo sobre nutrição, sobre fisioterapia, vai depender, você não sabe que tipo de paciente que vem. E aí a sua proposta de valor foi levar saúde para o paciente. De novo, como a enfermagem é integral e holística, você tem a responsabilidade de levar saúde para o paciente como um todo. Não é só pensar naquela consulta, não é só pensar naquele... Se tem outra coisa entrelaçada, né? Por isso que é holística. Se você se propôs a resolver só o problema da hipertensão, mas ele precisa caminhar para diminuir a hipertensão dele, ele precisa melhorar a alimentação para diminuir a sua hipertensão, ou você vai dar dicas simples, ou você vai fazer parceria. Mas se você vai fazer parceria, tem que ser de uma forma para gerar muito mais valor, para que ele veja um valor agregado enorme naquilo. E dentro do seu propósito, esse propósito tem que fazer sentido. Para a nutricionista que você vai fazer parceria, para o médico que eventualmente você vai fazer, para o laboratório que você vai fazer parceria com o seu consultório. No caso do hospital, porque o hospital tende a ser mais complexo. A equipe tem que ver um ganho nisso, os pacientes têm que ver um ganho, o gerente, o dono tem que ver um ganho na sua ideia para investir nisso, todo mundo tem que ver ganho. E pode parecer até complicado falar isso, mas você tem que ganhar no final, você só ganha depois. Isso é a técnica de geração de valor. Quanto mais valor você gera, mais você recebe. Responsabilidade é isso, né? Autorresponsabilidade é isso. Você se responsabiliza por alguma coisa sem aquele resultado ali a curto prazo, até porque você tem um motivo maior lá a longo prazo, que é sua meta maior, né? Sua rota, seu propósito, digamos assim. E com isso vem como consequência, né? No final, que é o 6º ponto,
que é a precificação. Uma das principais reclamações hoje dos enfermeiros é: nossa, eu sou desvalorizado, sou isso, sou aquilo. Mas será que está fazendo tudo isso? Está fazendo, tem as competências necessárias, está fazendo o mínimo, está tendo a sua responsabilidade para gerar valor de forma sustentável para você ter o seu retorno? Provavelmente não. Então, por isso que a maioria dos enfermeiros, nesse termo que eu utilizo para simplificar, não são enfermeiros 6 em 1, ou seja, não tem as 6 habilidades necessárias: autorresponsabilidade, autorreconhecimento, autovalorização, autogestão, né? Gestão de você mesmo, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações, das suas ideias. Você quem deve fazer. Uma vez que você tem um propósito, uma vez que você tem a autorresponsabilidade, que você entende tudo isso, isso acaba ficando quase que natural você fazer essa gestão. Plano de carreira. O plano de carreira, ele se torna simples depois que você pensa tudo isso. Na verdade, é só você ajustar, que é as atividades. Você só deve pensar no plano de carreira depois, é o 5º passo. É lá nas atividades, depois que você tem os canais e os relacionamentos que você imaginou, aí sim que vem o seu plano de carreira, suas atividades e as parcerias necessárias, ou seja, os recursos necessários. Só tem que pensar nos recursos lá no 5º passo, uma vez que você já tem a responsabilidade de levar tudo aquilo para o seu hospital, para a sua comunidade, para os seus pacientes, enfim. Aí você vai fazer as parcerias, aí você vai pensar nos recursos. Eu não posso ter um consultório agora. Então, se você não tem esse recurso agora, você pode ir na casa do paciente. Qual recurso você vai precisar? Talvez de um carro? Talvez ir de Uber? Talvez ir a pé, se for perto da sua casa? Então, se você não tem um recurso para você atingir o seu macro agora, tanto é que, por isso que eu falei para você deixar o macro lá para o final. Você não precisa dos seus 1000 pacientes agora, você não precisa ser gerente agora, você não precisa fazer tudo agora, mas você faz com as condições que você tem. E aí você gera valor com as condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer coisas melhores depois. E aí vem a precificação. Como consequência, você pode facilmente, né? Eu vou mudar a palavra para não parecer... Não é facilmente, você pode simplesmente, ou seja, não de forma fácil, mas de forma simples, ter a sua precificação de 6 dígitos por ano no hospital. Todo hospital de pequeno, médio porte tem coordenação. E se você tem aqueles valores de humanização, trabalhar com pessoas, liderança, de resolver problemas, etc, etc, você pode e deve ser um coordenador ou uma coordenadora. E se você gera valor, qual é um salário médio de um coordenador hoje? No grupo de empresas AMH que eu fiquei por 11 anos, era R$5.000. O coordenador ganha em média. Quanto que a empresa gasta? Gasta o dobro. Gasta R$10.000 com cada coordenador. Você pode fazer uma proposta do CPJ e cobrar R$7.500, R$8.000. R$8.000 vezes 12, eu não tenho uma calculadora aqui, mas vai dar os 6 dígitos por ano. 8.300 vezes 12 dá... Não, acho que é vezes 13, porque tem 13º, né? Então é 7.600. Com R$7.600, meu celular está sendo usado aqui ao vivo, então não dá para fazer, mas vou chutar. Com R$7.600 vezes 13, né? Porque tem 13º, já dá 100.000 por ano, ou seja, 6 dígitos por ano. Se você atende pacientes, por exemplo, você atende 4 pacientes por dia, vou colocar pouco, 4 pacientes a R$100, porque eu estou colocando uma conta de padaria, dá 400. Durante 20 dias no mês, 4 vezes 20, 8.000. 8.000 vezes 12, vai dar aí próximo de 100.000 por ano também. Se você cobrar, vou colocar R$105, 110, para dar 8.300 por mês, vezes 12, 100.000 por ano. E aí, de vez em quando eu recebo comentário, né? Patrick, em que mundo você está? Que país que você está que o enfermeiro pode ganhar 6 dígitos por ano, ou seja, 100.000 por ano? Uai, não só eu, como outros colegas enfermeiros com muitas dificuldades conseguem e podem conseguir. Eu não sei se você está chegando aqui hoje, quanto tempo tem que você me acompanha, enfim. Nos últimos dias eu abri a inscrição para um webinário 100% online, ao vivo e gratuito, que eu fiz ontem. Esse webinário chama A Rota do Enfermeiro 6 em 1. Só para quem cadastrou no e-mail, recebeu um e-mail no link, e aí eu falei de toda a rota em detalhes, bem, né, passo a passo. E também
eu falei não só como eu consegui, como enfermeiros comuns podem conseguir, e também abrir oportunidade para quem quer aprofundar nisso mesmo, entrar em detalhes. Que tipo de oportunidade? Oportunidade de fazer um curso comigo, curso Enfermeiro 6 em 1, com 2 bônus de mentoria e de consultorias gratuitas durante um ano inteiro. Como essa live aqui não é para fazer propaganda, eu costumo separar bem conteúdos gratuitos com oportunidade paga. Se você se inscreveu, deve estar lá o link no seu e-mail. Eu fiz ontem, mas foi ontem à noite, terminou 11 horas da noite. Eu sei que tinha gente plantando, eu deixei hoje. Amanhã eu vou deixar de novo. Inclusive hoje eu fiz uma edição no vídeo, porque foi 1h30, eu fiz alguns cortes. E amanhã eu vou enviar por e-mail ele resumido. E eu devo deixar mais umas 24 horas, que é a oportunidade para quem quiser se aprofundar. Só para eu não pecar na consciência aqui de não ter falado isso hoje, caso você não tenha visto, mas eu vou deixar lá por um tempo. Por quê? Tem gente que às vezes não entende na simplicidade e quer uma coisa mais detalhada, mais complexa ou mais completa, digamos assim. E aí eu abri para enfermeiros que querem esse acompanhamento, né, que querem saber no detalhe. Primeiro tem que acreditar. Se você não acredita, é melhor você nem olhar o webinário, porque não faz sentido. Mas uma vez que você acredita, que a principal técnica de autogestão, né, é você acreditar em algumas coisas. Por quê? As crenças limitantes, né, é basicamente, para resumir aqui, resultados ruins ou resultados indesejados, vem basicamente do que você acredita. As nossas crenças influenciam o nosso pensamento influencia o sentimento influencia a ação influencia o resultado, e aí às vezes a gente não sabe porque que tem resultado ruim. Então, tem aí essa oportunidade. Deixa eu ver aqui, agora voltando para as perguntas. Nossa, já foi um tempão de aula e hoje rendeu, de live. Fabiano, você acredita que a liderança seria o caminho para o desenvolvimento de outras competências? Vejo muito enfermeiro bom, porém, sem gerenciamento. Não, Fabiano, acho que o contrário. A liderança ela é uma consequência das competências. Porque, como liderar, né? Como é que você vai liderar se ainda não tem essas competências? Uma vez que você pensa na autorresponsabilidade, nessas coisas que você pode fazer, no que você é capaz, no que você se propõe, a liderança ela vem como consequência. Uma vez que você é autoconfiante, uma vez que você tem essa mensagem, uma vez que você tem essas responsabilidades, primeiro vem de dentro. Naturalmente você vai liderar. Agora, se você focar na liderança, você vai querer pensar no externo, vai querer influenciar pessoas, mexer com pessoas onde às vezes você não vai estar ali resolvido. E aí talvez você pode se frustrar e não conseguir liderar. Liderança é importante? Importantíssimo. Só queria que você pensasse assim, ela deve ser uma consequência. Se como consequência você liderar pessoas através de todo esse exercício que você fez antes, aí sim ela vai ser uma forma de gerenciar. Porém, só liderar pessoas às vezes não traz gerenciamento, às vezes você precisa de mais coisas que vêm só de dentro mesmo, essa responsabilidade de melhorar indicadores, de diminuir o prejuízo, de gerenciar mesmo todos os processos. Nem sempre a equipe vai acompanhar não, às vezes você tem que separar isso, mas se você conseguir a liderança como consequência, é o ideal. A Suza falou aqui, ou seja, ter uma visão além da área assistencial e desenvolver as competências na área que você gosta. Exatamente, ter uma visão além do assistencial, Suza. Porque a assistência por si só, ela é insustentável. Claro que a essência da enfermagem é a assistência, mas se você pensar só na assistência, ela não sustenta por si só. Você tem que pensar em outras coisas, como por exemplo, pensar um paciente que está doente lá no hospital, na UTI, ele foi para lá por consequência de um infarto, por exemplo. Inclusive é a hora mais cara do tratamento é quando ele vai precisar da assistência. Por quê? Se ele tivesse tido orientação, tivesse tido acompanhamento, etc. Se você só cuidar dele ali, você vai. Aquela assistência é cara. Talvez o hospital não te pague da melhor forma porque o convênio não faz o repasse necessário, porque aquele paciente ficou caro. Então, eu estou fazendo uma visão mais ampla aqui para dizer que só a assistência ela é insustentável por natureza. A saúde ela não se paga, ela não se sustenta. Então a gente tem que pensar em coisas além.
como por exemplo liderança, como o próprio Fabiano falou, como por exemplo comunicação, como por exemplo educação. E educação não é necessariamente assistência. Às vezes você está dando uma orientação de prevenção que não precisou assistir aquele paciente. Às vezes você orientar um acompanhante, você ter ali o discernimento de orientar um acompanhante melhor do que a assistência que você deu para aquele paciente vai ser melhor. Porque às vezes você trata um paciente da melhor forma possível, mas ele volta para casa, daqui a uns dias ele tem um novo infarto, porque ele foi mal orientado, enfim. Ele teve uma boa assistência, mas foi mal orientado. Então é um exemplo simples de que é sim, além da assistência, você colocou muito bem. Outras competências além do assistencial. Basicamente sustentabilidade. Eduardo falou ótima noite, falou quem sabe faz ao vivo, meu amigo, é isso aí. Vamos ver aqui mais, já encaminhando para o final, deixa eu ver se tem mais alguma palavra. Palavra linda, autorresponsabilidade do enfermeiro para gerenciar suas atribuições, isso aí, Eduardo. Conhecimento não se retém, se compartilha, e isso, medidas preventivas e educativas, isso aí. Ok, pessoal, o que mais? Não tem mais perguntas, então tá. Vamos finalizar hoje o resumo, né? Para o enfermeiro ser o enfermeiro 6 em 1, ou seja, para ter autonomia, propósito e uma renda de 6 dígitos por ano, é autorresponsabilidade, autovalorização, automotivação, que é ter propósito, autogestão, que é gerenciar os seus pensamentos, ter um plano de carreira. Um plano de carreira, na verdade, é você seguir o passo a passo para você chegar lá no seu plano maior, né? Você quer ter 1000 pacientes cuidando, como é que você cuida do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro, até chegar a 12. Depois que você chegou a 12, né, que é o número mágico, você já vai ter melhorado ali muita coisa. Com 12 você tem um potencial de expandir para 100 e para 1000. E, claro, o último passo, não menos importante, é precificação. Você pode e deve sim ter uma renda de 6 dígitos por ano. Então é isso. Se o conteúdo fez sentido, deixa um like aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Comentário, dúvida e pergunta, até depois da live também. Pode me procurar nos vídeos aí, eu posto vídeo todo dia, pode mandar direct, fique sempre à vontade, tá? Mesmo que você não tenha interesse lá no curso Enfermeiro 6 em 1, tá lá o webinário, você pode aprender muito com ele. Mesmo que você não queira dar um passo aprofundado agora, eu sempre estou à disposição. Quem me conhece sabe disso. E se você quiser aprofundar, entrar em detalhes, está aberto aí a inscrição para o Enfermeiro 6 em 1, mais mentoria e mais consultorias gratuitas, tá? Não vou entrar em detalhe de venda, porque o detalhe está lá no vídeo, para não misturar, mas você pode aprofundar lá. É isso, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Amanhã eu vou estar aqui de novo, 20 horas e 10 minutos, tá? Meu horário é sempre 20 horas e 10 minutos. E você pode sugerir tema, deixar no comentário, enfim, que eu vou trazer para cá. Se não, eu mando a sugestão no Stories depois. O Fabiano falou, parabéns. Valeu, Fabiano. Valeu. Nossa, os nomes hoje eu não tô... Ali Sherlane falou, obrigado, belas palavras. Valeu. Obrigado. Até amanhã, 20 horas e 10 minutos. Um abraço para o pessoal do Instagram aqui e um abraço para o pessoal do Facebook e YouTube aqui. Valeu. Até amanhã.